Olá, meu povo querido, ô de casa, estamos chegando na sua casa, esse é o Entre Família ao vivo para você. Um cantinho no coração, na almofada. E ontem, né, Patrícia Pipa estava aqui, a nossa loirinha, que hoje está dirigindo o nosso programa, porque a nossa Suzane estava buscando matérias para o nosso Natal, ontem mandou vídeo e ela voltou hoje, você estava com saudade dela, então receba ela, Suzane, seja bem-vinda de volta ao programa. Muito obrigada por essa recepção calorosa. Eu quero mandar um beijo super especial para a Dona Jandira e a Sueli, que é filha da Dona Jandira. A gente gravou essa matéria especial de Natal, Cris, e elas amam você de paixão. Recebi o vídeo. Então... Vi o bolo e o chá que eu não comi, me fazendo inveja. Colocou no grupo do Entre Família, ó. Deixa eu explicar para os nossos telespectadores. É o seguinte, o Cris sempre pede aqui um chá e um bolo, certo? Pois bem, a gente foi gravar e bondosamente a Sueli fez um chá de erva cidreira colhida lá do quintal. Eita! Tá? E um bolinho pra gente, daí eu mandei um vídeo pro Cris, que é claro, não poderia deixar de passar inveja nele. Então, tá uma outra hora que eu só vim aqui, a gente come bolo, dá jeito, e o convite pra sua casa, que o ruim de convidar é que a gente vai, tá bom? E pra você de casa, também a gente vai servir hoje um banquete de informação, tem mais uma bandeira, o Setembro Vermelho, o que é isso, Suzane? Eu achei muito interessante, porque o Setembro Vermelho tem essa campanha de conscientização para os cuidados da saúde do coração, mas também faz alusão aos cuidados do coração dos pets, especialmente cães e gatos. E aí, a gente vai abordar esse assunto com você hoje. Nós temos um especialista aqui, né? Eu não conhecia essa especialidade, né? Veterinário cardiologista. Gente, hoje vamos tirar todas as dúvidas. Cris, eu nem sabia que tinha esse especialista. Pois é, hoje ele que vai tomar um chazinho com você no seu banquinho, no seu sofá, na sua cozinha. E aí você vai tirar todas as dúvidas. Ah, Cris, mas eu acho que isso aí é bobagem. Hoje, inclusive, um amigo nosso aqui da Rede Novo Tempo, o Guerrinha, que você conhece ele já sempre, né, no Caixa de Música, no clube lá na rádio, uma história de um cãozinho que ele, rapaz, não se ligava nessa questão de coração. Eu tô vendo agora pela primeira vez, tenho a Babalu em casa, então eu quero o quê? Ficar atento na história do Guerra e como a gente pode prevenir isso aí. Nós vamos descobrir se tem alguns sinais, como que a gente pode ajudar na saúde do coração dos nossos pets, tá? Se você tem dúvidas sobre esse assunto, então nosso WhatsApp já está aberto, pode mandar a sua pergunta, DDD 12 98315 0249 e você pode mandar a sua pergunta. Maravilha, um breve intervalo e a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta com um carinho especial que você tem pra gente. Não merece tanto, viu? Olha, a gente gosta por você por demais. Trouxe essa pauta para cuidar do coração do seu pet, hoje ligado mais, né, com os cãezinhos e gatinhos. E já está aqui conosco uma turma, né? Está aqui Felipe Guerra, que ele é produtor, trabalha na Rádio Novo Tempo, mas ele acompanha aqui, né, no Caixa de Música, é um instrumentista de primeira, né, também lá está no clube, produz as músicas de toda a rede aqui no Brasil, são 19 emissoras. Guerrinha, Felipe Guerra, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Ô Cris, que coisa boa estar aqui, obrigado por vocês me receberem aqui tão bem, é bom estar entre amigos aqui. E a gente se sente muito à vontade, muito em casa. Então é bom poder estar junto também com os telespectadores da TV Novo Tempo. Sempre é bom a gente estar junto. Hoje um pouquinho diferente, não estou tocando, então hoje para poder conversar, mas agradeço o convite. É isso aí. E a gente recebe também com muito carinho, pela primeira vez aqui no Entre Família, né, o veterinário cardiologista Guilherme Mateucci. Ele que tem especialidade em medicina veterinária, então pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp. Também tem residência em clínica médica de animais de companhia pela Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. E tem curso de aperfeiçoamento em cardiologia veterinária aqui em São Paulo. Doutor Guilherme, seja bem-vindo. Prazer, Guilherme Mateucci. Vai ser um prazer conversar um pouquinho com você sobre cardiologia, como cuidar do coração dos nossos pets. E eu acho que é a minha primeira vez na TV, então peço um pouco de... Doutor, fica tranquilo. É igual avião, tá? É igual avião. Embarcando assim, estamos pegando voo aqui, olha para o lado, quando começa a olhar para baixo assim, quando vê, já diz assim, cadê o almoço que eu queria comer um negocinho? Já tá tranquilo. Já relaxa. Já. Você vai ver, doutor, que aqui é o seguinte, né? Até de vez em quando você tem que dar uma segurada com a gente, dar uma dica, porque o problema aqui são os apresentadores. A questão toda de perguntar, a gente vai tirar suco do doutor, né? Nossa, gente, hoje vai ser uma emoção danada, porque eu também tô com uma tosse inexplicável. E segurando. Segurando ao máximo. Mas vamos lá, vai dar tudo certo até o final desse programa. Pois bem, doutora, a gente falou sobre o Setembro Vermelho, né, que tem essa campanha de conscientização com esses cuidados do coração, dos humanos e também dos cães e gatos. Eu queria começar entendendo
quais seriam essas doenças, né, para a gente já conhecer. Primeiro que eu acho que a maioria de nós não sabíamos, né, ou a gente não sabe, não tem essa informação, que cães e gatos também sofrem de doenças do coração. É claro que é um pouco diferente dos humanos, mas eles também podem vir, infelizmente, a sofrer de doenças cardíacas, é isso? Sim. Na verdade, primeiro, eu estava conversando contigo antes, essa conscientização em termos de doenças cardíacas e de outras especialidades também é uma coisa relativamente nova, né? Acho que eu, por exemplo, quando eu fiz veterinária lá atrás, eu não cheguei e falei, eu quero ser cardiologista de cachorro, né? É uma coisa muito nova relativamente. Então, acho que a medicina veterinária ela vai se aprimorando a partir do momento também que os pets são criados cada vez mais como membros, né, da nossa família. O Brasil é referência, né, doutor? Acho que é o segundo país no mundo depois dos Estados Unidos. Depois dos Estados Unidos, é isso mesmo, sim. E isso aí é o natural que a gente cuide cada vez mais e melhor dos nossos pets, e quanto mais longevidade eles vão tendo, mais problemas de idoso a gente vê. Problema cardíaco, problema renal, né? Então, em termos de doenças cardíacas, a gente pode dividir aí em 3 tipos de animais: cães de pequeno porte, cães de grande porte e gatos. As doenças desses grupos, desses 3 grupos, elas costumam ser diferentes. Hoje em dia, o mais que a gente atende cada vez mais, né, cães de pequeno porte, né? A gente fala muito sobre a verticalização da sociedade, né, de muita gente morando em apartamento, tudo mais. Então, quanto mais gente você tem morando em apartamento, menos cachorro de grande porte, né? Muito mais fácil você ter um Shih Tzu hoje em dia, né? Então, esses são os principais pacientes que a gente pega. Animais de pequeno porte, cães de pequeno porte. Tá? Desses animais, a principal doença deles, né, é doença de válvula. A gente tem uma série de válvulas no coração e essas válvulas elas têm que abrir na hora que precisa abrir e fechar na hora que precisa fechar. E com a idade, essas válvulas vão se degenerando e é o começo de qualquer doença cardíaca de animal de pequeno porte. Pinscher, Poodle, Shih Tzu, Lhasa, né? Então, todas aquelas raças de pequeno porte. Então, doutor, a gente teria então, tem um grande número pela verticalização dos pequenos. Dos pequenos seria essa questão das válvulas. Já a gente vai abrir um pouquinho mais esse leque para incluir o Guerra aqui também na nossa história e trazer um pouquinho da tua experiência, Guerra, né? Você tem ali os filhos, família, gosta de um pet. Conta um pouquinho da história do teu cachorrinho pra gente. Eu não fui criado, eu vim de uma família que a gente não tinha esse costume de ter o animal em casa como um pet. Então, que tem muita diferença entre quando a gente pensa assim, eu tenho um cachorro e eu tenho um pet. Acho que tem uma coisa assim, a forma com que você trata, a forma com que você visualiza. Então, na minha família, quando eu fui criado, nós não tínhamos esse costume de ter um cachorro, por exemplo, que entrasse dentro de casa, que tivesse por ali. Também fui criado assim. O cachorro lá em casa sempre foi criado assim, todo mundo, porta para fora, no quintal e tal. Então, minhas filhas sempre pediram um cachorro e eu sempre falei assim, não. Até que um dia eu falei, olha, vamos ver. Quando eu cheguei em casa, tinha um cachorrinho desse tamanhozinho assim. E o primeiro dia fiquei naquela coisa assim, mas ele logo me conquistou, a gente ficou muito amigo. Qual assim. era a raça? Ele era um vira-latão, assim. No primeiro momento eu falava assim, olha, ele é muito parecido, ele parece um labrador, é mistura de labrador com vira-lata. Mas ele muito amigável, assim, muito amigo. Vamos ver foto, Felipe, dele? A gente tem foto aqui para mostrar o Mike. Ele chegou, isso aí foi pouco tempo depois que ele chegou lá em casa. Isso aí ele já estava já adulto. Mas ele era muito... E essa é minha pequena. Nossas filhas. É a minha pequenininha com As ele. crianças se apegam muito, Se apegam. E ele ficou com a gente 4 anos. Então, assim, foram 4 anos onde ele foi cada dia mais tomando mais espaço, assim, para dentro da família. Então, quando ele chegou, ele era praticamente do tamanho do meu pé. Eu deixava ele deitadinho, assim, no meu pé, ia muitas vezes gravando, fazendo uma coisa. E ele ali quietinho. Quando ele já estava maior, e eu ia gravar uma coisa assim no estúdio, eu falava assim, Mike, quietinho que a gente vai gravar.
Aí ele ficava assim, ficava quietinho, nem levantava. Aí daqui a pouco, ó, acabou, vamos, levanta. Aí ele vinha andando atrás de mim, fazia Super as coisas. obediente. Então, super obediente, fizemos ele muita era- amizade. E ele era saudável, ele corria, brincava, Sim, normal. não tinha um espaço. Eu morava numa casa que tinha um espaço de quintal, assim, que ele corria, ele brincava bastante. Só que ele sempre foi muito territorial, assim, vamos dizer assim. Então, ele tinha um apego muito grande com as crianças e com o território. Então, gato ia lá, ele brigava. A gente fala que é calango, né? Aqueles lagartinhos, assim, que aqui na nossa região tem bastante. Ele brigava. Então, o problema com ele foi... eu passei pelo Covid, fiquei um bom período em casa. O dia que eu fiquei liberado pelo médico para eu poder sair, eu falei, eu vou levar o Mike para passear. Falei assim, Mike, vamos passear. Ele já parava, levantava o pescocinho assim, e já colocava a coleira para ir passear com ele. Foi eu e minha esposa, nós saímos, e ele, próximo da nossa casa, tinha uma clínica veterinária e tinha 2 cachorrinhos, 2 shih tzus, que estavam lá, e ele começou a latir ali, latindo, e era uma coisa comum dele. Ele via outro cachorro, ele começava a latir. Só que nesse dia, de forma diferente, ele começou a latir e aí começou a chorar. E aí caiu, foi caindo assim. E aí nessa que ele foi caindo, ele estava urinando e defecando também ali. E aí eu comecei a chamar na clínica e atendia 24 horas. Aí a veterinária veio, quando ela olhou ele assim, ela falou, corre com ele aqui, eu estou sozinha, me ajuda. Aí a gente peguei ele no colo, a gente correu lá para dentro, ela fez os primeiros socorros, ela foi uma querida, assim, muito, assim, eu tenho um carinho muito especial por ela, porque, assim, num momento muito complicado pra gente, ela nos atendeu como se a gente fosse clientes antigos ou paciente já antigo, e aí fez de tudo que podia por ele, mas, infelizmente, ele morreu, assim, com a gente ali, então eu ajudei, ela estava sozinha, então eu ajudei até na questão da massagem, estava junto ali no processo, só que ele ainda deu uma respiradinha, eu abracei ele ainda um pouquinho assim, morreu comigo, assim. Pra gente foi muito traumático, porque um membro da família, praticamente, que o pet ele tem essa coisa, ele vira membro da família, e para eu chegar em casa e falar para as meninas onde é que estavam. Então eu cheguei em casa, a primeira coisa que a minha filha mais velha, minha filha tem 20, a mais velha, e a mais nova tem 9. Cadê o Mike? Aí eu falei, gente, ó, senta aí, vamos conversar, e expliquei a situação, tal, foi difícil. Então, para a gente foi muito traumático esse processo todo, desde do momento, toda essa questão ali. E foi de repente, né, Felipe? Você estava num passeio, acho que você ia voltar, inclusive ia sair com a família, estava num dia super feliz. Comemorativo, né? A gente estava comemorando, porque a nossa ideia era dar uma voltinha com o Mike, e eu ainda chamei as meninas para ir, mas graças a Deus elas não aceitaram, porque a gente ia sair para jantar, para comemorar, porque eu estava liberado, tinha me recuperado do Covid. Então, assim, era um momento porque a nossa família estava de celebração, assim, agradecendo a Deus por tudo, e aí acabou acontecendo essa situação. Naquela hora, você já tinha entendido que ele tinha um problema cardiovascular? Não, eu não sabia. Eu só entendi depois que ele morreu. Eu fiquei conversando lá com a doutora, aí ela falou, ó, é muito comum que alguns cachorros desenvolvam alguns problemas cardíacos. Então, pelo quadro dele, é muito provável que ele teve um problema cardíaco semelhante ao infarto que os humanos têm. 4 anos, assim. Só que ele era muito novo. É que a diferença do ser humano é grande. Mas, doutor, 4 anos, assim, a gente fala muito do ser humano, é de família. E no animal também tem essa questão de ter uma predisposição? Tem predisposição, a gente tem predisposição racial, né? E também, além de ter predisposição a desenvolver algumas doenças cardíacas, a gente também tem a questão de animais que nascem com algum tipo de doença cardíaca, que são aquelas congênitas, que são tem muitas vezes, são muito semelhantes a algumas doenças cardíacas nas pessoas, em humanos. Nossa, agora que o senhor falou, a minha cachorrinha, a Lola, ela pariu, e um deles, ele tinha umas paradas, um filhotinho, inclusive depois ele veio a falecer, e é engraçado como a gente se apega, né? E eu tenho um apego total por filhotes pequenininhos assim, então ela tinha 5 e ele sempre foi mais fraquinho e ele tinha essas paradas, ele ficava durinho, duro. Eu por instinto, nem sei como, coloquei os 2 dedinhos assim no coraçãozinho dele e aí depois que ele ficava duro e bem enrijecido, aí ele amolecia, no que ele amolecia ele voltava respirando fraquinho e voltava de novo. Ele tinha muita dificuldade de mamar e tal.
E a gente foi no veterinário, eu falei, olha, eu quero fazer de tudo para salvar. Ele falou, a gente pode tentar, vai levar um investimento, mas eu te digo, isso aí é algum problema congênito, provavelmente ser. ele não escape. Uhum. Eu falei, não, mas eu quero tentar. Não, Mas infelizmente não deu mesmo. E aí o senhor falou sobre essas questões congênitas, de repente o Mike não viu, né? Você não viu o Mike, na verdade, A gente nascendo. não vi. Eu nem tive um acompanhamento com o pessoal que doou. Foi uma família amiga que deu pra gente. E assim, foi um período pra gente de mudança também. Como nós não tínhamos esse hábito de ter um cachorro em casa, esse é o primeiro ponto. E o segundo, essa questão de ter um acompanhamento com o veterinário. Então, quando você tem o cachorro que ele não é, você não trata ele como pet, como a gente hoje trata, você trata como o cachorro, você dá comidinha para ele, a água e banho, e geralmente você acaba não levando. Eu vou perguntar, né? Eu tenho um pet em casa, tenho uma Shih Tzu, a Silvia é totalmente dedicada, mas não é todo mundo que tem a especialidade que o doutor tem. Sim. Por exemplo, vendo agora, que bom que tem um programa como esse, que vai chegar na sua casa e você vai entender que o coração também deve ser cuidado. Doutor, você falou que é uma coisa nova. Nem todo veterinário... Tipo assim, vamos olhar para o quadro humano, lá a gente tem aquele clínico geral, que ele sabe um pouquinho dessa área, um pouquinho de tudo, estudou também para isso, mas, porém, essa especialização, ela consegue te dar mais, né, analisar mais a fundo. Qual a diferença de um veterinário normal e alguém especializado na linha cardíaca nessa questão do animal? Porque muitas vezes ele pode dar uma dica, mas que tipo de exame a mais a gente pode ter numa clínica que tem uma... A questão toda aí é que o veterinário, digamos, o clínico geral, né, ele sabe um pouco de tudo ali, né? E ele vai, por exemplo, numa certa emergência ali, ele vai tratar a emergência ali na hora, ele vai auscultar o coração, normalmente, grande parte das vezes, com um bom exame físico feito, auscultando direitinho, vendo como o animal respira, vendo o histórico em casa, se o cachorro tem tosse, se tem dificuldade respiratória, se tem a língua roxa. A gente vai falar depois mais sobre os sinais clínicos, né? Mas o veterinário clínico geral, ele já pode identificar ali que pode ter problema cardíaco, né? Pode ter problema cardíaco. Agora, o veterinário especialista, o que a gente costuma fazer, né? A gente já faz exame específico, né, do coração, eu tenho minha equipe que a gente vai em diversos lugares, que a gente leva aparelho de ecocardiograma, a gente como na gente, em adultos, como na aqueles gente. que colocam... Aqueles que colocam o eletrocardiograma, que a gente também faz. O eletrocardiograma, ele é um exame que vai ver se o cachorro ou o gato tem arritmia ou não, né? É aquele exame aquele traçado, né? Que a gente vai vendo se o ritmo do coração está normal, se ele está batendo direitinho. E o ecocardiograma, ele é o ultrassom do coração. Né? Legal. A gente faz todos esses exames, afere a pressão também, a gente afere a pressão arterial também, para a gente dar um diagnóstico mais preciso ali e instituir o tratamento correto. Não é, por exemplo, todo cachorro, o cachorro tem aquela doença de válvula que eu falei para vocês ali. Todo cachorro a gente vai tratar da mesma forma? Não. Né? Tem doenças mais avançadas, tem doenças que estão em estágio inicial que às vezes nem precisa tratar ainda. Né? Então é basicamente a gente tem que graduar ele bem, saber exatamente em que estágio da doença ele está, para a gente ver se precisa tratar ou não. Entendi. Nós temos interação já chegando, doutor Guilherme, do pessoal de casa, com alguma dúvida, e a gente vai colocar aqui na nossa telinha. Pode colocar então, diretora, por favor? Ah, com fotinha. É a Dora, ela mandou o seguinte: boa tarde, seus lindos. Boa tarde, sua linda. Tenho um cachorrinho chamado Bob, é um poodle. Todos seus irmãozinhos morreram de infarto. Será possível acontecer com ele também? Eu sempre levo no veterinário, por enquanto está tudo bem. Ele não tosse, tem 9 anos. Uma boa pergunta. Vamos lá, então. A questão do infarto, né, eu até já falei isso algumas vezes. Infarto, aquela doença das coronárias, que é muito comum em humano, em cachorro ela é muito mais rara. Né? A coronária do cachorro é muito melhor do que a nossa. Essa é a grande verdade. E em termos ali de fisiologia deles,
eles não acumulam também tantas placas de colesterol ali nas artérias, entendeu? O que eu vejo, né, é que a gente tem outras causas de morte súbita de coração, mas nem sempre é infarto. Nem sempre é, de fato, aquela doença clássica que bloqueia ali a artéria e o cachorro tem uma morte súbita, né? Pode ser uma insuficiência respiratória aguda que acontece por problema cardíaco, pode ser uma arritmia muito forte que acontece momentaneamente, mas a questão é que os irmãozinhos, né, já mostra algo familiar ali, alguma predisposição familiar. E o mais perigoso, na minha visão, é a gente pensar da forma de que, por enquanto não tem nada, eu não vou procurar, né? Então teria que estar de olho. O que eu costumo orientar é que sejam feitos exames cardiológicos anuais a partir dos seus 7, 8 anos, principalmente para a gente verificar como que está ali, saber se ele pode vir desenvolver alguma coisa no futuro ou se ele... Doutor, nesse caso, 7, 8 anos, se comparando com um humano, que idade mais ou menos ele teria? Olha, eu não... a gente humano, né, a gente gosta de comparar. A gente gosta de comparar. Mas eu pensaria no humano, né, lá para os seus 50, 60 anos. 45 a 50 anos, né? Eu acho que acho que é uma idade, é aquela meia-idade, né? Que a gente está entrando na fase idosa, mas a gente ainda tem... Tem muita lenha para queimar. Tem lenha para queimar, é isso aí. Ô Guerra, e você depois que passou por essa experiência, você tem outro bichinho agora? Agora a gente tem. Tem? Tem. É um cachorro de novo? É um cachorrinho de novo, agora é uma pequenininha, uma Lhasa. E aí nós mudamos, fomos para um apartamento, e aí não dava para ter um cachorro do mesmo porte que o Mike, e a gente precisava de um espaço menor. E a minha filha mais nova, ela sentiu muito mais do que todos nós, porque ela tinha, acho que ela tinha 2 ou 3 anos quando o Mike chegou, então ela era pequena. Cresceu praticamente com ele. Irmão, né? E agora, como que fica essa sua relação com esse seu novo animalzinho? Existe um certo temor no coração? Sim. Assim, de que... Nossa, já pensou se acontece de novo? Ou se você está preocupado agora, vou fazer exames preventivos? O cuidado agora é maior. Porque, por exemplo, algumas coisas que a gente não sabia que existia, agora a gente já sabendo. Então, tenho conseguido fazer um acompanhamento, não tão, assim, constante, mas um acompanhamento. A gente leva ela no veterinário, já levou algumas vezes. Assim, te levou já logo quando ela chegou pequenininha, para poder ver se estava tudo bem. Falou, não, está tudo bem. Então, essas consultas de rotina no veterinário clínico geral, elas são fundamentais, independentemente de qualquer coisa, né? Já é o que eu falei no começo, fazendo um bom exame físico ali, já ajuda demais. É claro que para você, quando o cachorro chega lá, né, doutor Guilherme, isso é muito mais claro e mais nítido, mas tem alguma coisa que a gente possa observar em casa, algum comportamento que a gente deva se preocupar do nosso animalzinho para, então, levar para um veterinário cardiologista? Normalmente, né, a gente tem várias graduações de doença cardíaca aí. Eu estou focando mais no animal de pequeno porte, depois a gente vai falar lá do gato, do cachorro maior, mas como é o que mais acontece, né? Mas normalmente, né, não é uma regra, mas normalmente o cachorro pode começar com um certo pigarro, uma certa tosse, parece um engasgo. Às vezes ele vem... O meu cachorro, quando eu era criança, antes de eu entrar na faculdade, o meu poodle de 9 anos morreu provavelmente de doença cardíaca. Hoje eu vejo isso, né? Naquela época também não existia essa questão dessas especialidades, mas ele tinha muito engasgo, muita tosse. E de um dia para o outro ele começou com uma dificuldade em andar, né? Na verdade, em fazer exercício. Eu lembro que a gente usava aquelas coleiras que vai longe, sabe? Sim. Aquelas que... e ele ia longe no começo, né? Ia longe fazer e depois a gente que puxava ele, a gente que ia longe, o cachorro que ficava. Né? A gente não sabia direito na época, né? Então, basicamente, começa com um engasgo, um pigarro, mas não é
não é via de regra. Tem muito cachorro, por exemplo, que começa com dificuldade respiratória e tosse de ontem para hoje, e você vai fazer exame lá e o cachorro já tem uma doença cardíaca bastante avançada. O grande problema é que eles costumam, a doença cardíaca ela costuma ser silenciosa. Entendi. Entendeu? Então, às vezes, quando o cachorro tem esses engasgos, assim, eu acho até interessante porque o proprietário já traz antes. É muito melhor trazer dessa forma do que trazer do jeito que às vezes o cachorro chega totalmente ofegante, com Numa dificuldade. situação mais grave. E o legal que o doutor falou, como ela é silenciosa, é legal você buscar essa especialidade para justamente fazer esses exames. E o cachorro tende também a esconder do dono, para, sabe? O animal tem essa questão toda. Mas já a gente vai se aprofundar, doutor, tenho certeza que você de casa está mandando muitas perguntas. E a gente quer agradecer o Guerrinha, que agora está com... Qual o nome do pet agora? É Chloe. Chloe? Chloe. É a Chloe. Agora é uma menininha, a gente fica brincando lá em casa, assim. Aí tá sendo, assim, uma fase diferente, comportamento totalmente diferente. Totalmente diferente. Ela é muito mais carinhosa, assim, de outra forma, assim, mais pula o tempo todo, late mais, brincalhona. Mas, Guerra, aproveite, né, essa moça. Um abraço para tuas meninas de casa, né, a esposa e as duas filhas. E o Guerra, você vai continuar vendo ele aqui, né, no Caixa de Música, lá no clube e também nos bastidores da Rádio Novo Tempo. Um abraço para toda a turma da rádio que tem emprestado o Guerrinha. Guerrinha, o nome dele é Guerra, mas é um homem de paz, um homem de amor, um homem carinhoso. Filipão, volte sempre aqui, você é de casa. Obrigado, tá? gente, pelo convite. Muito bom a gente poder estar junto. Obrigado pelas orientações aí, doutor. Prazer, É isso aí, o nosso programa segue por aqui. Na volta, a gente vai ter uma dinâmica com o Dr. Guilherme para tentar entender, então, quais são essas cardiopatias. Ele vai classificar e explicar um pouquinho de cada uma. Não perde não, Entre Família, volta já já. Muito bem, estamos de volta. Ô, coisa boa. Chegou agora, é pet, está falando de pet, tá? Coraçãozinho, verdade, Setembro Vermelho. Você está cuidando do seu coração? Ama, cuida do seu coração. E do pet, não? Você acredita que eu também? Você viu os sinais que o doutor estava falando? É importante você ficar ligado nos sinais. Agora, falando também de sinal, a gente se apropria disso para a vida espiritual. A gente anda rápido para lá, para cá, parece que você está andando em círculos. Sabe por quê? Porque quando a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E falar com o teu pai é te dar direção, porque a gente consigo ver só até essa câmera aqui, ó, até aquela parede ali, mas Deus, ele é atemporal. Ele também, né, tem essa presciência dele de poder ver o futuro. Ele, enfim, né, esse Deus é tão grande que é difícil de mensurar. Agora, viver com ele é uma experiência, e essa experiência começa com a oração. Posso te mandar um presente para sua casa? Tá quentinha, lançamento aqui, ó, para você, seu. Olha aqui. E já estou dizendo para você ficar de boa, porque é totalmente de graça. É um guia de estudo da Bíblia chamado Deus Me Ouve. Cris, parece que eu estou falando com as paredes, será que me ouve? Como é que funciona? O nosso pastor Leidivan, aqui do Lugar de Paz, ele escreveu aqui, né, baseado na Bíblia, você vai ter 8 pilares especiais com oração. E eu desafio você a pedir esse material. Cris, eu quero ter mais oração, mais contato com Deus, não está fácil. Esse mundo me hoje, que é tudo para 3 minutos, meu querido, orar é terapia. Ele já sabe o que você vai falar. É bom você mesmo se ouvir. Olha como Deus é legal, né? Terapia é falar com esse Deus maravilhoso, sentir a presença dele. Vamos ligar agora? É de graça, você não vai pagar R$1. Se tiver que pagar uma coisa, a Suzane vai pagar. Tá? Estou falando para você. 0 operadora 12 20... Tá rica, tá ricona aqui. 0 operadora 12 2127 3121. Você vai ligar agora, 0 operadora 12 2127 3121. Alô, isso, quero aquele guia. E fala que é dentro de família, tá? Dentro de família, Deus me ouve. Nome, telefone, endereço, CPF, pronto, a gente cuida dos seus dados. Pode mandar, tá? Confia. Novo Tempo vai cuidar dos seus dados e vai enviar de graça. Mas quanto é que vai ter que pagar a postagem? Não, correio pago também, ó. Cheirinho do quê? Anjos da Esperança, projeto que já patrocinou para você essa revista. Está no zap aqui, pode pedir também, 12982444449. Cris, esse 4 até cair no chão agora aqui, me embaracei. Repete aí, ó, 12 é o DDD do WhatsApp, 982444449. Fala assim, ó, coloca ali, Deus me ouve, eu quero, Entre Família. Você vai receber um link e você mesmo faz o cadastro. Clicou no celular, colocou nome, endereço, telefone, tal. Ali colocou o teu CPF, pronto, só esperar. Deus me ouve. Lançamento, guia de estudo da Bíblia, totalmente de graça. Enquanto você vai pedindo aí, pede para o neto, manda para a vizinha, fala para todo mundo que é de graça. Eu garanto, a Suzane agora está a postos aqui com o doutor, nosso especialista cardio de pet, para te dar umas dicas especiais, entender um pouquinho da questão do gato, do cachorro. Suzane, o povo de casa está de coração aberto para aprender.
E eu adoraria, viu, Cris, pagar esse tipo de conta que você me deu para poder pagar, hein? Ah, quem me dera ter um anjo na minha vida para pagar todas as minhas contas, né? Assim como o anjo da esperança. Então, se o Cris falou que eu vou pagar, pode ter certeza. E a minha tranquilidade não é porque eu tô rica, não, tá? É porque eu sei que não tem custo nenhum. Então, já pede a sua revista aí, tá? Pois bem, vamos então agora conhecer quais são as 4 principais cardiopatias em cães e gatos. Mas antes, minha senhora e meu senhor, vou te explicar, eu não, o doutor Guilherme vai te explicar o que é o termo cardiopatia, né? Pra gente não ficar confuso entre doenças cardiovasculares, infarto, cardiopatia. Enfim, doutor, cardiopatia é o quê? Na verdade, cardiopatia, se for dividir a palavra, cardio vem de coração e patia vem de problemas, doenças, né? Então, é basicamente doenças cardíacas, né? A gente pode falar, de certa forma, também cardiomiopatia, que é cardiomio, mio vem de músculo, então doenças do músculo cardíaco. Valvulopatias, que é doença da válvula, né? Então, a gente pode desmembrar um pouquinho mais e falar dessa forma. Mas é basicamente doenças cardíacas. Doenças cardíacas, doenças do coração. Sim. Pois bem, mas foi legal, né? Aprender mais um termo aqui no Entre Família. Vamos lá, eu vou virando aqui os nossos totemzinhos. Temos alguns gatinhos, 2 gatinhos, 2 cachorrinhos e vamos tentar entender. Até porque não necessariamente todas essas doenças acontecem tanto em cães como em gatos. Mas aí você vai explicando cada uma, tá, doutor? Eu tenho aqui a primeira. Insuficiência cardíaca congestiva. E eu já queria que você me dissesse se isso aí é só em cães, só em gatos ou nos dois. Isso ocorre nos dois. E E isso, na verdade, a insuficiência cardíaca congestiva, ela é o que acontece em estágios finais de diversas doenças cardíacas, tanto de cachorro grande, como de cachorro pequeno, como de gatos. Basicamente, quando o coração quando o coração ele tem uma certa dificuldade de fazer a função dele de mandar o sangue para o resto do corpo. E esse sangue ele fica congesto em diversos órgãos. Tá? Então, basicamente, acho que o principal, acho que boa parte das pessoas que devem já ter ouvido isso, é quando o cachorro está com água no pulmão. Não sei se alguém já ouviu isso aí. Quando está com água no pulmão, é basicamente o acúmulo de líquido, a congestão de sangue ali nos vasos do pulmão. Então, basicamente, a água no pulmão é a insuficiência cardíaca congestiva. Tá? A gente também tem barriga d'água, que também não deixa de ser... Barriga d'água, já ouvi. Que também não deixa de ser uma insuficiência cardíaca congestiva, tá? E olha só que interessante, eu que vim de um contexto assim mais da roça, isso acontecia frequente. Sim. Essa coisa, o cachorro estava com barriga d'água e morreu, infelizmente. E a barriguinha fica toda estufada. Sim. Não necessariamente a barriga d'água, ela se deve ao coração, né? Mas quando a gente atende um paciente que tem uma doença cardíaca, dependendo de como ela for, ela pode levar a barriga d'água e também a água no pulmão, né? Insuficiência cardíaca congestiva. Muito tá? legal. Isso acontece nos estágios lá bem avançados da doença, é quando o cachorro realmente precisa, às vezes, até ser internado, o cachorro, o gato, né, precisa até ser internado para tratar isso aí de forma hospitalar, tá? Muito interessante aprender isso aqui com você, viu, doutor Guilherme? Coisas que a gente vai conhecendo ao longo da vida para ficar mais esperto, né? Tenho aqui uma segunda, cardiomiopatia dilatada. Isso acontece em cães e gatos? Isso acontecia mais em gatos antigamente, né? Mas a cardiomiopatia dilatada no gato, ela era muito associada à deficiência de um nutriente na ração, de taurina. Então, a partir do momento que as pesquisas foram evoluindo e as rações foram se aprimorando também, é muito difícil da gente pegar em gato a cardiomiopatia dilatada. Então, a gente costuma pegar em cães de grande porte hoje em dia. Não está muito comum da gente pegar muito cão de grande porte por causa da verticalização que eu falei. Mas a gente sabe que agora a gente está com os Goldens estão voltando aí também, tem bastante Golden na rua, então talvez com a idade desses pacientes chegando, talvez a gente comece a ver um pouco mais. E o que seria?
Mas a cardiomiopatia dilatada, basicamente, é um aumento do coração, é um aumento importante do coração, e esse coração, ele não contrai direito. Ele não contrai direito. Acho que dá para explicar com a mão aqui. O coração batendo normalmente, deixa eu ver aqui, ele bate normalmente assim. Certo. A cardiomiopatia dilatada, ela vai aumentar o coração e ele bate assim. Devagar. Na verdade, ele não contrai direito. Ele não contrai direito. O coração, ele não contrai direito. Assim ele está batendo normal e assim ele não contrai direito. É o E que daí ele vai popularmente aumentando. a gente fala coração inchado? Coração inchado, coração inchado. Na verdade, a própria doença que eu falei ali de válvula, a doença de válvula que eu falei, ela também leva ao coração inchar. Mas o coração, ele continua contraindo normalmente ou até mais intensamente. Nesse tá? caso aqui, não. Nesse caso, não. E esse cachorro provavelmente ele tem dificuldade de andar, ele já fica mais lento, mais cansado? Esse cachorro, ele tem principalmente tosse, dificuldade respiratória, e na cardiomiopatia dilatada, que é uma coisa que acontece muito em cachorro de grande porte, eles emagrecem muito também, tá? Emagrece, Então, né? o próprio emagrecimento, às vezes você pega um Doberman, né? Que hoje é mais difícil da gente pegar Doberman, né? Um Doberman emagrecendo, e você vai ver lá e o cachorro tá com um coração gigantesco que nem contrai direito para bater. Então, isso acontece, não é exatamente raro, né? Mas... E essas doenças que a gente está colocando aqui, doutor Guilherme, elas, a idade tem influência ou não? Sim, de certa forma, normalmente em pacientes, por exemplo, antigamente quando a gente tinha gatos que não eram suplementados com taurina, não necessariamente. Tinha gato de 2 anos que aparecia com dilatada, né, com cardiomiopatia dilatada. Mas agora, normalmente, pacientes aí de meia idade para idosos. Já tem que ficar de olho. Aquilo que você falou, né, acima de 7 anos? Sim. Já é um cuidado que a gente deve ter. Já é um cuidado, seria indicado para a gente ver, às vezes, nem sempre a gente vai precisar tratar com 7 anos, mas a gente já vai ver alguma alteraçãozinha aqui que a gente vai falar, olha, esse cachorro, esse gato, ele pode precisar ser tratado lá na frente. Vamos fazer um exame controle daqui tanto tempo? Por isso o exame rotineiro que você disse, né, para a gente fazer olhando, observando o coração. Sim. Aqui a gente tem mais um, doutor Guilherme, que é a cardiomiopatia hipertrófica. Essa daqui acontece em cães e gatos ou só em um ou outro? Esse de nome cardiomiopatia hipertrófica, a gente remete mais a doenças cardíacas, principalmente de gatos, tá? O que acontece, né? O músculo cardíaco, o coração tem várias camadas, a parte muscular é realmente a maior parte, né? E no gato, né? A gente tem, principalmente em algumas raças, persa, Maine Coon, Ragdoll, gatos mais exóticos, mas eu já vi muito gato sem raça definida também. Você tem o engrossamento da parede do coração. O engrossamento da parede do coração, tá? E esse engrossamento, ele não permite o coração funcionar como ele deveria funcionar. Entendeu? Então, e o que esse gatinho geralmente apresenta? Esse gato... uma coisa interessante aqui, boa pergunta. Primeiro, que o gato, se o cachorro ele também esconde sinais da gente, o gato mais ainda, né? É muito difícil da gente pegar e identificar um gato com problema cardíaco muito cedo. Por quê? Porque ele não tosse. O gato com problema cardíaco normalmente não tosse. Olha. Tá? Normalmente, quando o gato tosse, não é uma regra, mas assim, eu acho que hoje eu peguei uma vez só gato que tinha tosse e que eu suspeito que tinha também uma doença respiratória associada, tá? Bronquite, principalmente, asma, né? Mas o grande problema é que... Como que você vai perceber que o gato está mais cansado se ele já dorme 18 horas por dia no sofá da tua casa? Você pega o persa lá, que fica o dia inteiro dormindo, né? Então, é muito difícil, né, da gente identificar isso. Normalmente, coisas que eu costumo falar, que a gente consegue se basear mais, é pegar o gato quando ele estiver dormindo
e você de longe você olhar quantas vezes ele respira por minuto, né? E o cachorro também, né? É um parâmetro bom que eu costumo fazer. Legal essa dica. 18 horas, doutor? Ah, não, digo... Não, 18 horas mesmo esse gato aí que você falou, essa raça dorme? Não, essa persa, acho que Nossa, acho que eu falei Que falei delícia. alto ainda, né? Eu acho que eles dormem mais até. Nossa, Não, gente. pega, acorda, levanta, da vontade. come de novo, Nessa hora dá vontade de ser um gatinho, não? Não, Dormir mas- 18 horas, que delícia. Mas uma coisa que eu acho que vale a pena comentar aqui é que, diferente das doenças cardíacas de cachorro, essa doença cardíaca de gato, ela costuma predispor à formação de trombo dentro do coração. Então, não é incomum da gente pegar animais que de um dia para o outro pararam de andar com as patas de trás, porque gerou um desenvolveu trombo, e o trombo foi parar lá nos vasos ali de baixo e ele não consegue andar. Boa observação, então, para colocar. Aqui a gente comentou sobre levar os cachorros para olhar o coração, né? Fazer um exame rotineiro voltado mais para o coração a partir dos 7 anos. Nos gatos, vale essa mesma regra? Acho que os gatos vivem mais. Na verdade, acho que valia muito também de como a gente trata, né? Mas eu penso na mesma regra, sim, tá? Mas eu já vi muito gato ter doenças cardíacas até um pouco mais jovem. Essa doença cardíaca eu já vi em gato de 2 anos, né? Uma predisposição forte, né? Quando é gato que tem uma certa predisposição, ou que teve mãe, que teve isso, isso e aquilo, eu acho legal fazer um exame quando ele é mais jovem, e baseado no resultado desse exame, eu pediria aí, vamos fazer daqui tantos anos, a partir dos seus 7 anos, para a gente ver se ele desenvolve alguma coisa ou não. Muito legal essa dica. É claro que eu sei que tem muita gente em casa aqui, doutor Guilherme, que adota, né, os animaizinhos, então às vezes fica sem essa anamnese aí de saber como que era a mãe, o pai, mas vale esse olhar, então, atento às questões do coração, né? Porque, por exemplo, parar de andar, que é um trombo que vem de uma doença cardiovascular. Às vezes... Então é muito legal ter esse conhecimento aqui para a gente ficar de olho. Eu vou pedir para o senhor virar esse último e a gente encerra a nossa dinâmica aqui, para a gente responder as nossas perguntinhas de casa. Eu tenho aqui estenose, falei certo? Aórtica. Aórtica, isso. O que é? Na verdade, eu acho que esse é legal para a gente puxar algumas doenças congênitas, né? A estenose aórtica, na verdade, é uma doença que o cachorro nasce com isso, né? Eu não consideraria, por exemplo, acho que a gente pode englobar algumas outras doenças aqui, porque, por exemplo, a estenose aórtica, eu já peguei muitos Goldens de 6 meses de idade. Né? Então, Com estenose aórtica. Estenose aórtica. Basicamente, o que é isso? Estenose, ele é uma diminuição do lúmen, da artéria da aorta. A aorta é a maior artéria que sai do coração. Quando você tem uma diminuição do tamanho dessa artéria, o coração primeiro precisa fazer muito mais força para jogar o sangue para a circulação, que a aorta leva o sangue para a circulação sistêmica. E além de fazer muita força, esse coração ele vai ficar mais grosso e também pode criar uma série de focos de arritmia ali também. Isso acontece tanto em cães como em gatos também? Isso pode também acontecer em gato, tá? Mas a minha vivência é pegar isso mais em cachorro e principalmente em cachorro de grande porte. Normalmente cachorro filhote de grande porte. O que esse cachorro, por exemplo, que chegou até você de 6 meses apresentava, que o tutor levou? Qual foi a razão? O que ele apresentava, na verdade, boa parte das vezes isso pode ser um achado no exame físico. Pode ser um achado no exame físico. Então, por isso que, independentemente da gente de levar no cardiologista veterinário ou não, é sempre legal o próprio clínico, né? Na hora da vacina ali, auscultar bem e ver se os batimentos estão direitinho, se o som está saindo direitinho. Tá? Essa daí, por exemplo, dá para observar na ausculta? Sim, sim.
Boa parte delas a gente consegue não diagnosticar, né, mas saber que tem alguma coisa ali que não está certa, né? Normalmente a gente já escuta alguma coisa diferente ali e a gente já parte para os exames complementares, né, para a gente... Doutor Guilherme, a gente vai voltar ali para a sala e vamos responder aqui, a gente fala sala, né, a nossa salinha da conversa. O doutor Guilherme falou que sala, né? Mas é a nossa salinha da verdade. A nossa salinha. Para continuar esse bate-papo, chamando as pessoas de casa, eu achei muito interessante, Cris, tudo isso que o doutor Guilherme apresentou, né? Que coisa. E essa ausculta, como é importante, né? Esse procedimento que é super simples. Você vai no clínico, né? Numa consulta de rotina e a ausculta pode dizer muita coisa. Achei muito interessante. A informação, né? É sempre bem-vinda. Eu mesmo tenho uma cachorra em casa, minha esposa é dedicada e a gente não tinha essa questão toda do coração, que agora vai ser um ponto a ser estudado. Imagine você de casa com o nosso doutor sentadinho do seu lado, manda a pergunta. Você tem? Então na tela. O doutor vai responder para você. Quem está chegando agora é a Luana, ela fala o seguinte: doutor, eu tenho um cachorro que está com 6 anos hoje, mas aos 4 descobri que ele estava com o coração grande. Entramos com um tratamento medicamentoso logo em seguida. Eu gostaria de saber se ele pode passear, já que ele gosta muito. Meu receio é ele infartar. O passeio ajuda ou atrapalha? A Luana fez uma ótima pergunta e a condição dele é esse coração grande, que ela já começou um tratamento, no caso, há 2 anos. Só pontuar uma coisa aqui. Às vezes a gente diagnostica o coração grande de certas formas, mas o padrão ouro, né, o que a gente realmente precisa fazer mesmo é o ecocardiograma para a gente saber realmente se ele está grande ou não. Às vezes a gente faz um raio-x e o coração pode parecer aumentado de tamanho, né? Mas às vezes o coração não está realmente no ecocardiograma aumentado, porque às vezes é um depósito de gordura ali próximo do pericárdio ali por fora. Então, mas de qualquer forma, em termos de... É uma coisa que eu sempre falo para os tutores. Em termos de exercício para o cachorro que tem doença cardíaca. Vamos supor que seja uma doença cardíaca importante mesmo, tá? Que já com 4 anos ele está aumentado. Vai depender muito do grau de doença cardíaca, tá? E de via de regra mesmo, essa questão de... que é passada para o humano, de você tem que fazer mais exercício porque o seu colesterol, isso e aquilo, não se aplica tanto na questão do coração dos pets por causa daquilo que eu falei de válvula, né, de coronárias, que a dos nossos cachorros ela é melhor. Então, se o cachorro tem uma doença cardíaca muito importante, eu particularmente falo, olha, leva ele para fazer xixi em momentos bem no começo da manhã ou no final da tarde. Eu não gosto de sol, né? Porque senão o cachorro vai respirar muito mais ofegante, vai ser muito pior o exercício para ele. Isso de uma maneira geral, né? Eu acho que não é legal a gente levar o cachorro para passear no sol do meio-dia, né? Mas não fazer um exercício tão intenso. Agora, se for uma doença cardíaca, às vezes até num estágio inicial, não vejo problema de levar ele para passear e ver outros cachorros, entendeu? E poder ter a vida social que ele quer ter, tá? Entendi. Não, eu gostei do Dr. Guilherme falando, né? Ó, a gente tem que fazer exercício, né? A nossa coronária nossa coronária, ela precisa. Eu não sou cachorro, não. Né? Adigiu o ditado popular. Você não é cachorro, não, tá certo. Vamos dar mais uma interação do pessoal de casa? Manda aí pra gente, diretora. José Carlos, boa tarde, doutor. Tem um cachorro da raça Shih Tzu de 4 anos. Ele ronca toda vez que dorme. Isso pode ser um sinal de doenças no coração? Olha, falando em Shih Tzu, eu acho que é muito difícil eu pegar um Shih Tzu que não ronque. Né? Porque o Shih Tzu, ele tem, agora pegando um pouco, né? O Shih Tzu, ele é um pouco braquicefálico, que a gente fala que é aquele cachorro de focinho curto, do focinho curto. E existe agora falando um pouco de respiratório também, existe uma síndrome que a gente chama de síndrome dos braquicefálicos, né? Que são uma série de alterações que acontecem nesses cachorros. E uma dessas alterações é o palato mole, alongado, que cria essa situação de ronco intenso às vezes, tá? Então, o ronco em si, para mim, nunca foi realmente um sinal realmente de doença cardíaca.
É uma característica da raça. É uma característica pela da alimentação raça. respiratória, né? Sim. O palato duro seria o céu da boca, aquela parte mais dura. A partir dali seria o palato mole. O palato mole, exatamente. Ok. Tô procurando aqui. Onde está o meu? A divisão, né? É. Palato duro e palato mole. É o conhecidíssimo prolongamento de palato que a gente fala, né? Então, é muito comum essa dúvida porque às vezes a gente fala, não, tá acontecendo alguma coisa ali, deve ser problema de coração, mas às vezes é da raça, né? Que pug, por exemplo, que a gente vê que não ronca, né? Rapaz, tem não, e outra Dá raça até que uma- tem que cuidar, porque tudo no pugzinho, né? O pug é- O pelinho é o jeito de respirar, tem que tomar água de um jeito. Nossa, mas eu aí também você ama esse bichinho? E aí, começa a sim. investigar. E de repente, né, Zé Carlos, todo mundo tá roncando na casa. Ronca os cachorros? Ronca os Você ronca, Vocês Zé? viram? Não, Não? não, jamais. Você já se viu roncando, não? Não, eu coloquei uma câmera já pra filmar. Vamos lá na tela agora, que a câmera está Mas em você ninguém de nunca casa. me deu essa notícia. Não? Eu já tive uma época que eu ronquei, agora eu não ronco mais. Que bom. Vamos lá. Na tela, a Heloísa de Calais, ela está falando o seguinte, ó. Olha, tá aí, ó. Ah, não, pensei que fosse um pug, mas Nossa, é a Meg. que jardim bonito, O pai da... Heloísa. Tá bem de casa, hein? Pô, só convidar a gente, hein? Gostei. O pai da Meg é um pastor alemão e a mãe labrador. Ela é amiga, mas também é brava. Essa mistura de raças pode influenciar para uma possível cardiopatia legal. Ela tem 4 anos, ainda não deixamos ela ter filhotes. É uma boa para evitar essas doenças? Duas perguntas. Mistura, né? O ser humano tem essa linha comportamental, né? Aquele cara que está sempre no trânsito tal, né? A gente sabe hoje que é um ser integral. Aí tem o Guerra que estava aqui falando que ele é muito territorial, o cachorro dele brigava demais. Isso influi. A segunda pergunta é sobre aquela questão de não ter filhotes, se isso tem alguma correlação em prevenção de doença, ou não tem gente que castra. De misturar as raças, né? E tal, Na verdade, em termos, eu não entendi depois a segunda pergunta, mas A segunda pergunta, ela falou que ela não está deixando ela ter filhotes. sim. Se isso evitaria alguma coisa. Tem pessoa que fala também da castração, né? Para ter algum tipo de doença. Nesse caso, na linha cardíaca, tem uma ligação com ter filhotes ou a questão de castrado, Tom? Não necessariamente, tá? A questão da primeira pergunta, estamos falando dessas doenças, né? Aliás, essas duas raças, né? Que ela cruzou. São raças que são relativamente predispostas a desenvolver algum problema cardíaco, mas normalmente aquele cão que a gente fala sem raça definida, o famoso vira-lata, né, que a gente ouviu hoje, normalmente eles são bem mais resistentes nesse quesito, tá? Então, e sobre a segunda pergunta... Eu acho que a primeira, doutor, estava ligada também com a linha comportamental. Se essa questão de ser as sim, duas raças sim. agitadas, né? Se tem a ver uma linha comportamental também com o desempenho cardíaco. Em termos comportamentais, não necessariamente, tá? E não é porque ele é agitado, ele vai desenvolver um problema cardíaco. Tá vendo, Cris? Fique calmo, você não vai sofrer do coração. Não, Porque tem umas porque regras que vai pra a gente sofre muito com isso. Hoje pra gente, né, essa questão de estresse, né, acho que A gente associa, até a porque... gente associa, mas não é, eu não vejo dessa forma, não é o que eu vejo na minha prática, tá? Tem cachorro que é extremamente agitado, que vem pra mim pulando e você vai ver o cachorro nem a auscultação linda, maravilhosa, não tem nada, entendeu? Então não está necessariamente ligado com isso, acho que está mais ligado com realmente a predisposição familiar dele, que pode desenvolver, mas por ser um sem raça definida, né, Sem raça definida é eu legal. deixaria, eu acho muito difícil de desenvolver alguma coisa aí. Doutor Guilherme, muito obrigada. Faltam 40 segundos para terminar o nosso Sério? programa. Passou rápido. Senão Passou rápido, né? É igual voo de avião, não Você falei? viu? Gostou Sim. aí, ó. O homem veio pela primeira vez na TV, passou até rápido. Isso é um bom sinal. Muito obrigada, Cris, pela Tamo sua junto. participação. Uma benção. E outra, quer dar uma consultadinha com o doutor? Aqui, ó, o Instagram dele, tá? Doutor, volte sempre, a casa é sua. Muito obrigado. Obrigada, doutor Cuidando do Guilherme. coração dos nossos bichinhos, tá bom? Obrigado. Thank you very much. E amanhã, às 3 da tarde... Você viu? Respondeu em inglês. Ele respondeu em inglês. Em inglês também? Welcome. Ah, legal, Vocês né? estão muito... Tá muito americano, né? Muito Minha esposa é professora de inglês. então, a Cris. Então tá não aí. fala nada. Chegou a vez de eu aprender, né? Vamos terminar esse programa, senão a Teru bate aqui na nossa porta, né, gente? Porque vem aí o Vida e Saúde amanhã, 3 horas. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Fica com Deus.